Seja muito bem-vindo ao Histórias que Escolhemos. Aqui acreditamos que toda trajetória carrega decisões importantes e que compartilhar essas histórias pode transformar outras vidas. E hoje você vai acompanhar mais uma conversa real com aprendizados que podem fazer diferença na sua vida pessoal e profissional. Hoje recebemos uma profissional que trabalha diretamente com decisões de carreira e novos caminhos. Ela atua com recolocação profissional e acompanha de perto histórias de recomeço. Mais do que currículos, ela lida com sonhos, inseguranças e novas oportunidades. Seja bem-vinda, Érica Ferrarese. É um prazer ter você conosco hoje. Muito obrigada, gente. Que bom. Eu que me sinto honrada pelo convite. É a minha primeira experiência com podcast, Olha então que quero honra. Que entender delícia. como é que funciona, mas fico muito honrada. Muito obrigada pelo convite. Já posso super adiantar. tranquilo. Não, é tranquilo e posso adiantar, é viciante. É, A gente vai fazer isso toda semana. é muito gostoso. Muito bom. Érica, obrigada por ter aceito o convite. A gente quer conhecer Sim. um pouquinho mais do seu trabalho, da sua Uhum. pessoa. Na verdade, eu já conheço, né, um pouco, mas permitir que outras pessoas também Sim. conheçam. A Evelyn também já te conhece. Pois é, não é? Descobrimos agora que você assim. Aquelas felizes coincidências da vida. Pois é, é Coisa, isso né? mesmo. A Evelyn, então, te maquiou. Me maquiou no meu casamento. Olha só. Pois é. Evelyn, você é um case de transição de carreira. Sou. Verdade. A gente pode trabalhar essa informação, olha só. Pois Muito é, bom. olha só. Érica, nós vamos começar te perguntando, que a gente quer saber quem é a Érica fora do trabalho, a princípio. Nossa, que pergunta complexa. Só um parênteses, eu costumo fazer essa pergunta porque eu tenho um módulo no meu trabalho, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, chamado Simulado para Entrevista de Emprego. E essa pergunta é uma das primeiras que eu faço para os meus clientes, porque você vai passar por essa pergunta na entrevista. Fale sobre você ou fale sobre sua trajetória profissional. E agora eu estou ouvindo a pergunta. Agora é sua hora de... Agora é minha vez de responder. Eu posso definir que a Érica é a esposa do Ricardo, é a mãe da Mariana, a mãe do Rafael. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sempre gosto de, mesmo naquelas situações bem desafiadoras, olhar porque tem um lado bom. Sempre tem um lado bom. Eu gosto muito de integrar as pessoas. Eu sou muito família. Então, para mim, família é uma base importantíssima. E eu acredito que posso me definir como uma pessoa de muita fé. Às vezes eu falo assim, poxa vida, mas vamos pensar que tem alguém olhando pela gente e que a gente tem que ter fé. Ai, muito lindo. Ela já se descreveu inteira, né? Você viu? Muito, muito. É focada. E eu acho tão legal essa questão que você levantou, que às vezes com as adversidades, encarar sempre uma coisa positiva diante Sim. daquilo, né? Isso dá clareza para poder lidar com a situação, né? Exatamente. Eu me defino como uma pessoa muito equilibrada, sensata. Eu gosto muito de ouvir, porque eu entendo que a maioria das perguntas, das respostas, ela está naquilo que não é dito. Ela está nas entrelinhas. Então, quando alguém te traz alguma solução, tenta primeiro olhar o que de fato essa pessoa está querendo te comunicar, porque está ali nas entrelinhas e não exatamente naquilo que ela te trouxe. Eu tô vendo que esse fantástico. programa hoje vai... ser, Pega o nossa, caderno, vai bombar. caneta, insights, Não, assim, ó, com vai ter que assistir certeza. assim, ó. Com certeza. Imagina. É assim, a gente entende, vai olhando a pessoa, vendo os sinais. Às vezes tá numa postura diferente, não é? No Sim. jeito que a pessoa te olha, nas mãos, né? Sim. Cada um tem um jeitinho. E a comunicação tá em tudo isso, né? No que ela, Tá. em como ela se veste, em como ela fala, em como ela senta, em tudo tá, né? A comunicação. Eu acho que a comunicação está muito mais presente no nosso comportamento do que exatamente naquilo que a gente fala. Porque a gente fala aquilo que a gente enxerga e aquilo que a gente entende que nós somos. O nosso comportamento, ele prediz muito mais sobre isso. Como eu me porto na frente das pessoas e quando elas não estão presentes, como eu me porto até mesmo diante de um contexto onde eu entro num pico total de estresse ou exaustão. Eu acho que aí a gente conhece de verdade quem é aquele ser humano que está na nossa frente. Faz total sentido. Total. E como que é a sua rotina como mulher, mãe e profissional? Olha, gente, eu acho que não é muito diferente da de vocês. É uma rotina meio que enlouquecedora. Eu acho que essa é uma boa definição. Amei a palavra. Porque querendo ou não, a gente acumula muitos papéis.
Eu amo a maternidade e ser mãe para mim é muito importante. Eu entendo que é a minha prioridade. No entanto, o meu trabalho também é algo que me faz sentir viva. Eu acho que eu trato o meu trabalho como uma missão de vida. Então, conciliar dois amores tão próximos para a gente é muito desafiador. E eu tenho filhos em idades diferentes. Eu tenho a Mariana que tem 11 e o Rafael que tem 5. Então, são demandas diferentes, idades diferentes. E o meu Rafa é autista. Então, ele tem uma rotina de clínicas, de terapia, escola, neuro e assim vai. Então, querendo ou não, a gente precisa conciliar. E tem as demandas da casa, que nós sabemos que nós não nos livramos disso. Então, tem a questão da dar atenção para quem está próximo, porque nós temos família, a família nos cobra essa atenção também, os amigos, e assim sucessivamente. Então, querendo ou não, eu acho que é aquela rotina assim, eu antes planejava muito. Eu tinha lá definido o que eu ia fazer na minha semana. Hoje eu acho que eu sobrevivo aos meus dias, porque via de regra, nem sempre o que eu planejo é o que de fato vai acontecer. Verdade. E aí eu faço assim, peraí, então o que é prioridade neste momento? Onde eu vou ser fundamental e o que eu posso terceirizar? Baseado nisso é que eu vou tomando as decisões e seguindo o caminho. Aí no final do dia é aquilo, né? Poxa vida, ficou tanta coisa sem fazer, mas antes o feito do que o perfeito, não é verdade? E é maravilhoso, e é um equilíbrio mesmo, né? Sim. E como que você me diria hoje, Érica, o que te move? O que move a Érica hoje? Eu acho que eu gosto de estar com pessoas, de conviver, de viver. De modo geral, é muito disso. Eu tenho tenho muitos sonhos, objetivos, e aí eu sou focada naquilo que eu quero. Confesso que eu não foco só na dieta, mas o restante está tudo muito claro. Te entendo, amiga, te entendo. Tá muito claro. Então, para mim, é muito assim, é combustível para eu chegar onde eu quero. Muito bom. Mas, acho que essa questão do foco pra gente é o que mais pega, né? A gente tenta focar em tudo mais, se esforça, né? Sim. Pra, né, ter uma doutrina, né? Ter um ritual, né? Fazer as coisas. E é como você disse, vai fazendo conforme consegue, dá o melhor que pode, né? Com o que tem, com as condições que consegue. Exatamente. E no final do dia, né? Ainda bem que Você vê? conseguir. Agradece o que conseguiu, né? O que conseguiu. Salve-se todos, né? Eu sempre falo, a gente celebra as conquistas. Exatamente, né? é isso Celebra mesmo. as conquistas. As conquistas É a gente isso tem aí. que celebrar. É isso É mesmo. fato. E qual foi um desafio marcante para você, para sua vida pessoal? Eu sempre fui muito workaholic. E aí, quando nasceu a minha primeira filha, eu tive que fazer essa transição de carreira. Então, eu saí de um CLT, e eu amo CLT, não vou mentir. Eu gosto do convívio com as pessoas, eu gosto de aprender, eu entendo que eu aprendo muito com o outro. Então, estar com pessoas, para mim, é importante nesse sentido. E aí, de repente, você quer se dedicar para uma maternidade também, e aí as coisas, eu acredito muito que as coisas vão acontecendo. De repente, apareceu um trabalho, e aí eu falei, opa, eu acho que eu não volto mais para o CLT. Então, eu entendo hoje que eu não fiz uma escolha. Na realidade, algumas coisas foram me escolhendo e eu fui aceitando e entendendo que era este o meu caminho. As coisas começaram a aparecer e aí eu falei, opa, eu acho que eu vou empreender. E aí você entra no empreendedorismo, aí é difícil voltar para o CLT. Porque a gente tem uma falsa liberdade, vamos dizer que é uma falsa liberdade, mas a gente consegue administrar a maternidade com as coisas da casa, até mesmo com o trabalho. Então, eu acredito que para mim o maior desafio foi esse, foi virar essa chave sem ter um planejamento. Eu não estava pronta para isso, mas eu entendi que era o momento de eu fazer isso. E segui. E deu super certo. Deu certo. Hoje eu posso dizer, tem 10 anos. 10 anos hoje eu posso dizer que deu certo. Eu acho que entrei no caminho certo. Mas fiz algumas escolhas erradas lá atrás também. Fiz algumas coisas que eu falei, poxa vida. No entanto, eu entendo que é tudo aprendizado. Componho que o profissional e a pessoa que eu me tornei hoje. Isso, Acho que tudo é válido, né? Sim. Faz parte, né, do crescer, né? Do crescer profissional, pessoal, faz parte. A gente vai aprendendo, né? Exatamente. Aprendizado. Normal. Você falou do trabalho CLT, você já trabalhava na área de RH, na CLT? Como que o RH entrou na sua vida? Olha, Fer, é até meio que inusitado, porque para você entender, eu tenho 3 formações diferentes. E a primeira formação eu fiz muito cedo e você faz aquela baseado no que o mercado de trabalho pede. Então, eu fui me formar em sistemas. Minha primeira formação é analista de sistemas. Sério? E eu não trabalhava na área. E aquilo, eu não deixo nada pela metade. Na metade da faculdade, eu já entendi que aquilo não fazia sentido para mim. Mas, falei, não, eu investi, eu vou terminar, depois eu vejo o que eu faço.
Depois falei, não, eu vou para a pedagogia. Falei, como assim? Vamos para a pedagogia. Mas nesse meio do caminho, o RH apareceu. Eu fui, até por conta da minha formação em sistemas, eu entrei na primeira empresa corporativa, vamos dizer assim, que hoje é a Heineken. Antigamente, na fase em que eu entrei, era o grupo Skin Cariol. Né? Lá em Itu. Entrei para trabalhar no corporativo, para entrar para uma área de RH, que seria, entrei por conta da minha formação em TI, e aí me apaixonei. Aí é aquilo, aí você vai caminhando, você fala, não, eu acho que não é isso. Mas vai lá e te puxa. Você fala, não, deixa eu voltar, porque entendo que é esse o propósito. Então, eu acredito que foi o RH que me escolheu, não fui eu que escolhi a área. Hoje, se você me perguntar, você escolheria outra área? Não. Hoje não mais. Foi a oportunidade que te pegou, né? Foi. E é o que me proporciona o trabalho que eu exerço hoje. Então, acho que tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Ai, que delícia, né? Que é isso. Essa questão de ser escolhida, não é? Sim, ser escolhida, sim. né? É muito gostoso. Né? É diferente. É diferente. É um exatamente. sentimento diferente. Eu falo sempre isso, porque assim, dessa questão da mudança, de transição de carreira e tudo mais, quando, na época que eu cuidava de cabelo e tudo, da época que a gente se conheceu, foi acontecendo pra mim. Exatamente. Né? Foi acontecendo, a hora que eu me vi, eu já estava com 2 salões. Então, de repente, foi acontecendo. Não foi uma coisa que eu escolhi, falei, não, tipo, de criança, né? O que você quer ser quando crescer? A cabeleireira. Não foi uma coisa que eu escolhi. Mas foi acontecendo. E eu amava, nossa, eu amava. E me proporcionou muita coisa, me trouxe muita coisa. Me trouxe tanta coisa que me deixou escolher depois. Né? Eu consegui, mais pra frente, escolher alguma coisa. E daí eu escolhi fazer design. Eu escolhi fazer, entendeu? E é tão gostoso depois você poder fazer uma coisa diferente, uma coisa que você gosta de verdade. Não que eu não gostasse antes. Gostava. Não. Mas você se encontra em outra coisa que você gosta tanto quanto. E você faz. E tem prazer, né? É gostoso isso, né? Você se vê fazendo uma coisa diferente, né? Eu até falo hoje para os meus clientes... Quando quero fazer gestão de carreira, eu falo, gente, peraí, vamos entender? Porque escolher muito cedo é complicado. Eu atendo uma gama de clientes grandes que estão na faixa etária de 40 a 45 anos, querem fazer transição de carreira. E eu comecei a mapear por quê. Falei, deixa eu entender como é que está esse público. E eles trazem claramente, aos 40 você já entende o que faz e o que não faz sentido. Você já entende que tipo de empresa você está inserido, o que você quer e o que você não quer para a sua vida e as habilidades que você já desenvolveu. Então, se você for olhar para as pesquisas e para o mercado de trabalho, tem muita gente nessa faixa etária fazendo transição de carreira. E é muito importante, você falou esses dias, eu li uma matéria falando sobre isso, que os 40 anos de idade é uma virada de chave, né? Sim. E comigo aconteceu exatamente nessa época, quando eu saio do CLT e vou empreender, vamos dizer assim. Sim. E é tão interessante que acho que, lógico que para qualquer pessoa teria um medo, né? Com 40 anos de idade, não é agora que você vai... Mas a gente tá tão maduro, acho que é aquilo que você comentou, né? Saber o que quer, ter a certeza, que a gente tem passos mais consistentes, acho que tem um chão mais firme ali, né? Porque eu fiz a transição, mas eu não tive esses medos que a gente tem quando acho que mais novo, né? Tipo, aí agora, lógico, não é fácil, é que você falou, tive escolhas erradas também no início, caminhos, mas até na hora desse erro, ou alguma coisa que foi uma adversidade, o modo de lidar foi totalmente diferente, tranquilo. Sim. Não era aquela coisa tensa, que se você é mais jovem, você fala, não, deixa pra lá, vou voltar pro CLT, né? Tipo, a gente parece que a gente tá mais focado e firme. A gente tem sensação. Acho que assim, você sabe o que você está fazendo, você tem um alicerce, né, mais forte. É diferente de quando você é jovem e você sai arriscando, né? Você sai arriscando, não é arriscar. Ali você já não está mais arriscando. Você tem um alicerce, você tem uma bagagem. Então você já tem você mira num alvo e vai direto, vai certeiro. Acontece as adversidades? Acontece. Mas isso acontece mesmo no CLT? Sim. Porque não é garantido. Nada é garantido. Nada é garantido. Então, viu? Vamos embora, vamos tentar. Claro que com sabedoria, né? Não vai enfiar o pé pelas mãos, mas... Sim. Tem que enfrentar, tem que encarar, né? Tudo acho que é válido. É uma delícia, é muito bom. Um case recente, eu atendi uma pessoa... Eu atendi ela há alguns anos atrás, quando ela estava numa empresa que ela entendia que a empresa não fazia sentido, ela é da área financeira. E desde o início eu tinha mapeado ela como sendo uma pessoa da área de humanas.
Mas ela estava na área financeira, tinha uma boa bagagem. Ah, quero mudar de empresa. Mudou. Foi para uma segunda empresa. Chegou agora 2 anos. Érica, eu quero mudar de empresa de novo, porque eu não estou gostando, por isso. Falei, mas vamos entender? É a empresa ou é você? Eu acho que é uma pergunta importante para ser feita. Porque, de repente, é você que não está mais se encontrando dentro da tua área. Porque vira e mexe, eu quero fazer um curso disso. O que você acha? Vou fazer aquilo. E você percebia que os cursos que ela escolheu eram todos voltados para a área de humanas. E aí ela falou assim para mim, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, pensa, porque talvez aí está a chave para a solução dos seus problemas. E aí ela conseguiu, saiu, foi demitida, e agora eu preciso correr atrás. Ela conseguiu um trabalho de fato que ela queria, numa empresa onde ela queria, com o salário que ela queria. Falei, Érica, no dia que eu fui levar a documentação, eu chorei, fui embora e falei que eu não queria a vaga. Eu tô ficando louca? Falei, não tá. Aí a gente começou um processo de investigar, de trabalhar com ferramentas, com algumas oportunidades, fizemos as sessões de mentoria. Hoje ela identificou o que ela quer. É totalmente voltado para a área de humanas. E aí ela até me fez essa pergunta. Eu tô louca em mudar de área aos 44 anos? Falei, jamais. Falei, eu não tenho idade. É quando faz sentido para você. Falei, ia adiantar você aceitar essa oportunidade, você de fato está no cargo que você sempre almejou, com o salário que você sempre quis, mas era uma outra empresa. Não vai te proporcionar o que você quer. E aí ela falou assim, eu tô com frio na barriga, eu tô morrendo de medo, mas eu tô cheia de vontade. Falei, então vai. Só vai que vai dar tudo certo. E a entrega é gigante, né? Sim. E deu certo. Né? Sim. Mas é uma coisa que, né? Tira a gente, né? Tira mesmo. Traz aquela... É isso aí. E sou eu, né? É. Como funciona o seu trabalho com relação com recolocação profissional? Se explicou, já falou um pouquinho, né? Já deu um spoiler aqui nesse caso, mas mais pontual, assim. Hoje eu considero como sendo o tripé da carreira, que via de regra é o que eu mais vendo. A pessoa quer fazer o currículo, a pessoa precisa de ajuda com o LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma onde poucas pessoas têm familiaridade. Se você é do mundo corporativo, é mais fácil. Caso não seja, você não tem tanta familiaridade. E o simulado para entrevista de emprego. Esse é praticamente o que as pessoas pedem. Aí as pessoas falam assim, vou fazer o meu currículo na IA e eu só quero fazer o LinkedIn e fazer o simulado. Não tem problema algum. O que eu sempre falo, revisa, porque você vai colocar na IA um prompt do que você quer. No entanto, já aconteceu de eu pegar currículos, por quê? Eu tenho esse trabalho, sim, da gestão de carreira, no entanto, tem algumas empresas parceiras com as quais eu já estou há alguns anos, eu costumo fazer processo seletivo. Então, vira e mexe, eu estou fazendo entrevistas, e aí você seleciona um currículo, você olha lá, fala, opa, esse candidato tem os pré-requisitos, vamos falar com ele. Na entrevista, não, eu não sei fazer isso. Mas estava escrito. Mas está no teu currículo. É que ele fez um prompt dizendo assim, eu quero um perfil para a área financeira. Aí vai trazer tudo. E nem tudo tem lá. Então, voltando ao que a gente estava falando. Tem esse tripé da carreira, tem as sessões de mentoria. Estou perdido, fui promovido. Isso é comum. Às vezes a pessoa é promovida, como é que eu me comporto no meu novo cargo? Eu venho de uma questão operacional, tenho que virar estratégico agora, como é que eu me comporto? Eu virei líder. Perde as amizades, o papel muda, a postura muda, a pessoa precisa ser mais estratégico, não foi preparado. Eu vou lhe ser honesta, boa parte das empresas não preparam as pessoas para serem promovidas para líderes. Então tem esse trabalho também da mentoria, de acompanhar, tem as sessões de coach, tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Isso é muito importante porque quando você define uma carreira, você precisa ter um objetivo, onde eu quero chegar? Quais são os passos? Eu sei que isso não depende 100% da pessoa, claro. Mas, no entanto, você precisa ter um eixo, um norte, e não deixar a carreira te levar. Porque, via de regra, quando a carreira te leva, você pode não chegar no lugar que você sempre quis. Então, você precisa traçar o seu PDI. Então, vamos dizer assim, na área de carreira, esses são os trabalhos que eu costumo fazer com mais frequência. Aparece uma outra coisa, aparece pessoas pedindo transição, isso é muito comum. Eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu não sei para que área eu quero ir. Então, esse processo investigativo, às vezes, demanda um certo tempo. Tem isso também. Tem os jovens, que esse para mim é sempre desafiador. Eles têm... Os jovens, vamos dizer, numa faixa etária de 18 anos, os pais falam assim, vai falar com a Érica. Aí eles vêm.
Aí eu tenho que me preparar para recebê-los, porque a linguagem é diferente, gente. O comportamento, a forma como eu me posiciono com eles. Se eu não fizer um rapport de imediato, eu perco eles no início da sessão. Ele nem vai querer conversar. Nem vai querer conversar. Então, tem esse trabalho também que é feito para entender o que você busca, para onde você quer ir, o que é importante para você, para a gente poder centralizar esse novo profissional no mercado de trabalho. Via de regra, hoje o meu nicho está mais ou menos dessa questão da gestão de carreira e nesses serviços. As pessoas têm te procurado, então, na prática, então, você quer dizer assim, mais para essa questão de ser uma performance melhor no trabalho, já que eu adquiri algo, ou então estou indeciso, me ajuda me guia, é Sim, isso? Exatamente. É o que mais te procuram? Transição de carreira tem bastante, tem muita gente que tem o sonho de empreender. Eu quero empreender em tal área, como é que eu começo? E aí é o momento em que a gente traça os planos. Quais são as etapas? Você precisa ter isso claro, porque o sonho só na cabeça ou falado, ele se torna vago. Então, eu sou muito centrada neste quesito. Olha, até tal dia você vai me mandar o seu plano X. Eu também quero saber como a questão do investimento, como é que vai ser isso para você? Você está preparado para isso? Você está saindo de um CLT, você está indo para um empreendedorismo, você vai ficar sem salário. Você tem uma reserva? Como é que você pensa esse quesito todo? Querendo ou não, empreender é desafiador, Sim. A gente sabe. E cada vez mais está ficando desafiador. Então, quando você toma essa decisão, você tem que estar muito consciente das questões que vêm por trás disso. Não é simplesmente, vou abrir uma loja, vou fazer isso. Não. Tem todas as outras questões que precisam ser envolvidas. Vamos dizer que ela é a fada, né? Que vai lá e dá uns para deixar o negócio redondo, né? A pessoa, né? Eu acho que eu sou a que puxa a orelha. Que chega no dia, eu mando mensagem. Você já terminou o plano? Eu estou esperando. E aí fala assim, então eu ainda não fiz. Lembra que isso é prioridade. Meu Deus. Mas isso é importante, né, Érica? Porque a gente tem uma tendência de procrastinar. Exatamente. Eu quero, mas depois eu vejo. Aí ter alguém como você que tá ali para estimular ajuda muito, né? Exatamente. E quando eu fecho o serviço com eles, eu falo, eu cobro. Isso te incomoda? Porque se te incomoda, talvez o meu trabalho não vai fazer sentido para você. Não me incomoda. Eu falo, então se prepare que eu vou cobrar. Eu vou cobrar. E normalmente, qual que é o maior erro das pessoas que querem se recolocar no mercado? Eu acho que é não pensar na capacitação. Por quê? Vamos imaginar, se eu estou transitando de uma área de exatas para uma área de exatas, é muito tranquilo. Eu vou ali buscar as competências que eu não tenho, eu já tenho bagagem. Eu falo para os profissionais, você tem experiência, não joga a tua experiência fora porque ela vai ser válida. Agora, quando eu quero ir de uma área de exatas para uma área de humanas, eu preciso me capacitar, eu preciso me planejar, eu preciso ativar minha rede de network. Network é extremamente importante, os profissionais se esquecem disso. Ou então só lembram disso quando eles estão desempregados. Perdi meu trabalho, deixa eu ir lá na minha rede de contato. Não, gente, a rede de network precisa ser alimentada. Você precisa estar presente nos eventos, você precisa entender mais, conversar com profissionais da área. Eu falo, não é simples assim fazer uma transição de carreira. Existe um planejamento, até mesmo para você transitar de uma área para outra, de uma carreira para outra. Via de regra, a maior dificuldade, eles entenderem que ou vai fazer uma segunda faculdade e já vai entrar direto, que não funciona assim, porque querendo ou não, você precisa entender que você vai entrar num cargo menor do que aquele cargo que você ocupa. Isso impacta em salário. Isso impacta muitas vezes até, vamos dizer, nas questões emocionais da pessoa. Peraí, eu era um analista, vou virar um assistente, eu era um gerente, vou virar um analista. Mexe com ego? Mexe muito com o ego. Então, você tem que estar preparado para isso. E quando a pessoa chega me dizendo, quero mudar, primeira coisa, fala, vamos lá. Quero entender qual que é o teu cenário atual, de onde você está, para onde você quer ir. A gente já vai listar aí tudo que você precisa. Entender como é que está a tua rede de network. Também entender como é que vai ser isso para você em relação às suas questões emocionais. Ele tem que estar preparado. Tem. Aquele ditado antigo, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então tem que estar dentro da rede de network, com certeza. E o que mais faz um profissional se destacar hoje, Érica? Olha, eu acho que os profissionais que estão atualizados, você precisa estar muito atualizado com o que o mercado pede da tua profissão. Se é uma pessoa que é da área contábil, quais são as novas leis? Como é que isso funciona? Tem que estar familiarizado com a IA, porque a IA, querendo ou não, ela chegou
e ela está em todas as áreas. Então, tem que estar familiarizado com a IA, eu acho que tem que estar muito atualizado com o que está acontecendo, tudo isso faz diferença. A gente vê a cada dia que passa a IA tá consumindo as pessoas, né? Fazer ela trabalhar pra gente, né? Não ter medo dela, né? Não, a gente tem que usar ela a nosso favor. É aliada, né? Vem como aliada. E a gente vê que o mercado mudou muito nos últimos anos, né? Então, assim, com essa mudança, toda essa mudança, todas essas coisas, o que você sente? O que você fala para nós? Do que mudou? Mudou muito. Eu entendo que o mercado já vinha numa mudança crescente, mas a pandemia acelerou alguns processos. Isso faz com que as pessoas tenham interesse em trabalho híbrido. Eu vejo que boa parte dos profissionais querem trabalho híbrido. Tem uma minoria que quer remoto, tem ainda uma galera que quer remoto, mas via de regra, porque eles querem ter esse contato. Eu quero 3x2, eu quero ficar 3 dias em casa e 2 para a empresa, porque para as pessoas isso é vantajoso. Nos processos seletivos, de modo geral, as entrevistas já estão sendo conduzidas pela IA. Isso traz, assim, N consequências, né? Vamos dizer assim. Porque quando eu estou de frente com uma IA, ela está me lendo, ela lê as minhas fisionomias, ela lê as minhas palavras, como eu estou falando. Então, acaba sendo um recrutamento um pouco mais preciso. E as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque, de repente, as entrevistas online já foram uma questão desafiadora para o profissional. E aí, quando você recebe um link, clica no link, quando você abre a câmera, vem uma IA, você não consegue diferenciar, porque tem pessoas que têm dificuldade em diferenciar se é uma inteligência artificial, se é uma pessoa. Aí a pessoa fica ali pensando naquele momento. Aí o semblante entrega. Aí ela não se concentra na entrevista e isso atrapalha para algumas questões. A gente percebe que a IA também tira muitas vagas, as questões operacionais, ela vai substituir mesmo, a gente já vê isso hoje, então você precisa se capacitar, você precisa ser mais estratégico, e via de regra as pessoas têm um pouco de dificuldade nisso, em entender onde é que elas podem ser mais estratégicas, onde é que elas podem não ser substituídas. Eu acho que é a questão de se reinventar, né? A pessoa às vezes se acomoda, né? Numa situação, falar, eu sempre fiz desse jeito, eu já estou há anos aqui no trabalho, nessa empresa. Sim. E ficar antenado, e até mesmo em relação à inteligência, é você sobressair, né? Então, realmente, eu sempre fiz assim, eu tenho uma bagagem, mas hoje é diferente, né? Sim. Senão essa pessoa acaba ficando... Tem até uma palavra que a gente fala quando é algo... Né? Obsoleta, essa é a palavra. Exatamente, e aí ela se perde. E o que é muito comum hoje em dia? Acho que vocês já até viram sobre isso. Via de regra, o trabalho CLT tem um piso salarial. E esse piso salarial, de acordo com a nossa economia, muitas vezes não comporta aquilo que eu preciso ganhar enquanto profissional. Então, para as vagas operacionais, o que está acontecendo? Está faltando profissional. As vagas que você tem hoje para supermercado, as vagas normalmente que são aquelas que trabalham no final de semana, as pessoas não querem. Então, a gente tem uma demanda grande, falta de profissional. Por quê? Tem uma rede de trabalho informal, Uber, entre outras coisas, que você acaba lá, um trabalho freelance no final de semana, que é pontual, que você acaba, entre aspas, ganhando o mesmo salário ou o mesmo que você ganharia numa vaga CLT. Então, é uma mudança forte no mercado e estão começando a olhar para isso, para poder entender como é que esse contexto pode ser refeito. Mas isso impacta diretamente. Acaba sendo um ponto bem importante. E o que você enxerga hoje como tendência no mercado de trabalho? Tendência. Tendência em que sentido, Fernanda? Que algo assim, de repente, olha, se eu investir nisso aqui é legal. A gente fala um pouco do IA, né? Mas, sim, sei lá, alguma competência que é muito importante, algo... Olha, a gente entende que tem muitas coisas que vão ser substituídas e outras é impossível. Mas aí eu entro numa outra situação. Se eu não faço aquilo que eu, pelo menos, gosto, eu não vou fazer bem feito. Então, quando a pessoa fala, mas qual que é a profissão que vai se destacar? Eu falo, o que você gosta de fazer? Porque se você gosta de fazer algo, e você gosta de fato, você vai ser o melhor da tua área. Isso. Consequentemente, você vai se destacar. É especialista. Se você entende que o que você faz, eu faço porque está na minha zona de conforto, eu falo, olha, cuidado, uma hora você pode se cansar disso. Então, a gente, quando olha para destacar, a gente tem que entender o que a gente quer. Tem muita gente, essa juventude está vindo muito forte nesse quesito, essa nova geração. Qualidade de vida. Eles querem horários mais flexíveis, eles entendem que hoje eles não precisam ter um carro, eles podem andar de Uber, então reduz um pouco o custo. Eles têm um outro olhar do que a geração anterior.
E isso traz mudanças para o mercado, porque eles estão chegando de uma outra forma. Eles estão chegando mais leves, mais devagar, mais, né, diferentes, né? Mas sabe uma coisa que eu percebo? A gente já trabalha há muito tempo, né? Uhum. Então, assim, quantas vezes você trabalhou doente? Porque eu já fui recém-operada e, tipo assim, fui Gente. trabalhar, às vezes com atestado e não preciso estar lá. Aham. E hoje isso... E aí a gente faz essa pergunta, será que eles que estão certo? Ou a gente... Não é? Porque Exatamente. a gente se matava, assim, uma coisa passava por cima, né? Mas é responsabilidade, né? Fomos criados assim, né? Sim. Não, eu tenho que cumprir, eu Tem não que cumprir. posso. A gente tinha medo de perder, É. né? De ser mandado embora, de olhar com cara feia pra gente. Ficar um clima ruim, né? É, a gente fazia de tudo pra não errar, pra não faltar, pra não isso, sabe assim, né? Exatamente. Eu acho que é porque a gente vem de uma geração de pais mais rígidos. Sim. Isso. A nossa criação, de modo geral, era mais rígida, perdão. Não pode faltar na escola, não pode chegar atrasado, não pode ir para a escola de chinelo, tem que ir de tênis. A gente tinha os pais tinham um outro olhar sobre nós. Nós somos criados desse jeito. Aí a gente se depara com uma geração em que pode ir na escola de chinelo, em que se eu faltar hoje, amanhã eu pego a matéria com o meu colega de sala. Então, o pensamento deles, a forma como eles se comportam é diferente. Eles estão muito mais focados no quesito qualidade de vida. Você percebe que eles querem fazer atividade física. Olha as academias. Eu vejo a questão da água, como os jovens, eles andam com a garrafinha, assim, né? Então, com uma coisa geração assim, saúde, né? mais saúde. Até a questão de bebida alcoólica diminuiu, eles não estão bebendo tanta bebida alcoólica, eles são, né? As empresas estão reclamando que esses jovens, eles não bebem, que nem anteriormente, né, na época lá atrás. O jovem queria sair para isso. Saía para beber, Exatamente. Né? Mas Não, eles têm essa questão da rigidez em casa, tem que curtir fora, né? E hoje, como é mais permissivo. Não, eles querem, uma geração saúde, quer cuidar do corpo, né? Tudo diferente. Eu lido às vezes, né, com essa geração, eu acho engraçado uma coisa, por exemplo, a gente sabia que a gente tinha um horário de entrada e de saída no trabalho. Mas dava aquele horário, eu lembro muitas vezes, eu tipo assim, deu horário, mas deixa eu só... Eu achava estranho eu sair no horário, né? Parecia assim, né? E aí você ficava mais um pouquinho. começa a fazer uma outra coisa, então não é nem por hora extra, era uma questão de, sei lá, o meu jeito. E aí esses dias eu estava no trabalho, e aí finalizava o horário, né? E aí acabou e tal, então... aí você vê assim, deu 18, já tá tudo arrumado, e a pessoa já tá na porta. E assim... estão errados no horário, mas é engraçado pra gente também, que é de outra geração, é conflitante, né? Que você fala, poxa, mas a pessoa já saiu, e se tivesse alguma coisa? Eu que lido com vendas, treino equipes, já aconteceu do atendimento entrar, tipo, 10:06, começar, ou então nem começar, porque tá na hora de ir embora. Então, assim, daí você fala, gente, como que é diferente, né? Mas esses dias eu me deparei com uma situação que eu fiquei impressionadíssima, porque tava perto da hora do almoço, tipo assim, eu tô entrando na minha hora de almoço, e eu tenho a minha mesa, nossa, né? Enfim. A Já começou a falar, agora começou, agora, né? Agora continua, né? Mas, enfim, e a pessoa tinha que colocar, né, a colega, tinha que colocar um documento daqui na mesa ali do lado. Simples. Né? Então eu vou aqui e vou almoçar ali. É simples. Assim, eu tô indo na minha hora, indo pra minha hora de almoço, você pode entregar isso aqui pra mim? Falei, tá. Peguei, levei. E fez isso, deixou na mesa lá. E voltei, sentei, continuei o que tava fazendo. Mas aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas você ir ali, voltar e entrar aqui, que diferença isso faz? Porque assim, não é em outro estado, não é na outra quadra, não é. Não, é no mesmo ambiente. Sim. Mas errado, tá? Não tá, porque não sei. Mas confuso. Com nossa, a gente era outro perfil. Entenda, ela não estava errada, não tá tudo certo. É que na minha cabeça, eu tô passando por ali, eu deixo o documento e vou. É assim na minha cabeça. Né? Não. Mas não é. Na verdade, tá tudo certo, tá tudo bem, entendeu? Mas é que a gente fica, né, pensando, sei lá. Mas né? sabe o que eu acho? É que a gente não estabelece limites. Eles têm isso muito claro. Eu não vou fazer, vai ser deste jeito, é dessa forma como eu penso. Então, os limites são muito estabelecidos por eles. E hierarquia também é outra coisa que eles não gostam. Eles entendem que existe a partir do momento que eu trabalho com você, existe uma relação entre a gente. Eu não de igual para igual. Satisfação. A gente veio de uma pegada de uma hierarquia muito forte. Não, ele é meu chefe.
Ele é o dono da empresa. Para eu entrar na sala dele, eu tenho que bater, eu tenho que perguntar se eu posso falar. Essa era a nossa realidade. Eles não. Abre a porta, você entra falando. E tá tudo bem. Se você tá no telefone, se você tá fazendo qualquer coisa, eles não se importam. Eles sentam, ainda ficam ouvindo a tua conversa. E aí é muito daquilo. Desafiador. É desafiador, gente. É muito desafiador. Imagine uma empresa, recentemente eu passei por essa situação, uma empresa com 3 gerações diferentes. Nossa. Uau. O conflito é gigantesco. E até para você ministrar um treinamento e criar um conteúdo, você tem que pensar, tem um embasamento muito grande, porque você está falando 3 línguas. Eu não posso falar só uma, porque não vão me entender. Vai perder o outro, você perde os públicos, né? Vai, mas é a nova tendência de mercado. Sim. Tem que ajustar. Tem que É ajustar. aquilo que a gente falou sobre se adaptar. Sim. E já teve algum momento de dúvida ou de insegurança para você? Já, eu acho que esses momentos, às vezes, eles acontecem e eles é para todo mundo. Acho que qualquer área, qualquer profissional. Às vezes você fala assim, será que eu fiz a escolha certa? Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Imagina, Via de regra, acho que está todo mundo sujeito a isso. Naqueles dias difíceis, desafiadores, em que você olha para a situação e fala assim, acho que eu não escolhi a profissão certa. Principalmente para mim, que trabalho com carreiras, então eu escuto diversas histórias. E aí as pessoas falam do lado bom e do lado ruim de cada carreira. Daí eu falo, nossa, será que eu tenho talento para isso? Por que eu não escolhi isso lá atrás? A gente se faz essa pergunta. Nossa, eu devia ter escolhido essa carreira. Olha que bacana. Tem tanta coisa bacana. Mas tem sim. Mas a gente tem fica sim. se perguntando, né? Assim, Exatamente. será que é isso mesmo? Principalmente, acho que quando a gente acaba de mudar, assim, no começo da mudança, Sim. que você vê e fala assim, não é possível. Eu acho que eu tô no lugar errado. Não, por que eu fui fazer isso, né? Quando começam os desafios, né? Assim, Exatamente. e teve um grande desafio, assim, maior, que você fala, não, agora eu vou voltar para trás. Eu acho que sempre tem, na minha área principalmente, porque quando a gente está lidando com pessoas, você nunca sabe o que vem. É muito complexo. Às vezes a pessoa te contrata com uma tratativa, com uma postura para um serviço, e no meio do processo você entende que na realidade não é aquilo, é outro. E aí como é que eu vou dizer isso para o meu cliente? Porque nem sempre o que eu penso eu posso dizer. Por mais que eu tenha habilidade para conversar, por mais que eu o conheça, eu não posso, até porque é o que eu penso, não é o que ele quer ou o que ele é, né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Então, são momentos bem desafiadores. Quando você percebe que o cliente entende que o problema está sempre no outro, ou na empresa, ou em outras situações, e você, via de regra, identifica que não, que talvez a questão é mais dele. Quando eu pego situações como essa, e normalmente, para mim é fácil, aqueles que fecham rapidamente o pacote, a sessão, quero fechar 10 sessões. Aí você fala, deixa eu ficar atenta, porque em algum momento eu vou entender que tem alguma coisa ali a mais que ele não está me dizendo. Olha. E que eu vou precisar trabalhar ou até mesmo direcionar. Uau, que bom. É interessante isso, né? Não a gente marcante. lida com muita gente e vê muito disso, né? O problema Sim. sempre é do outro, a pessoa sempre se vitimiza. Exatamente. Não é responsável por aquilo que ela faz. Não quer dizer que a minha escolha foi ruim. Não é a minha escolha. Eu tive que escolher pelo outro. Enfim, N situações que vocês devem se deparar também na área de vocês. E, Érica, o que você sente quando vê alguém se recolocando? Para mim é muito prazeroso. Eu falo para todos eles. Eu mantenho contato, porque querendo ou não, é até estranho dizer isso, a gente se torna amiga dos nossos clientes. E esses dias até aconteceu uma situação inusitada. Eu atendo tanto homens quanto mulheres, e meu marido tem um grupo grande de amigos. E um dos amigos dele me procurou por uma questão de transição de carreira, nós fizemos as sessões, tudo deu certo, e aí ele saiu meses depois para tomar uma cerveja, encontrou o amigo lá, o amigo falou, cara, você está sabendo que eu mudei de trabalho? Ele falou, não estou sabendo. A Érica não te contou? Aí ele falou, não, ela não me conta, porque eu acho que veio desde do RH, acho que tem que ser muito em cima. Não vou comentar sobre os meus clientes, sobre o que acontece, eu posso contar um fato, mas eu nunca dou o nome, para não expor a pessoa. E aí é muito comum as pessoas se recolocarem e me mandar mensagem, Érica, deu certo. E eu até peço para que façam isso, para eu entender o mercado,
onde é que foi o acerto, o que foi dito. É bom ter esse retorno. Eu tenho que ter, principalmente nas entrevistas, porque quando a gente faz um simulado de entrevista, o que eu faço? É o básico, é o que normalmente te prepara para outras perguntas. E aí você vai para a entrevista, você me dá um retorno, me fala quais perguntas foram feitas, até porque cada recrutador, a gente tem que entender, o recrutador, ele é um ser humano com conceitos e preconceitos. Então, as pessoas falam, será que ele não vai me aceitar por conta da idade, por conta disso? Eu falo, gente, é um ser humano, não tem como prever. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas das quais estão em processo comigo se recolocam. Isso é verdade. A gente fica sempre feliz de ver né, o comportamento, a alegria do outro, né? Gostoso sim, disso. Sim. E o que mais te dá orgulho no seu trabalho? Eu acho que quando eu decidi trabalhar com isso, porque é aquilo, né? Não decidi, a decisão foi sendo construída, né? Veio. E aí eu comecei a entender qual que era o meu propósito nisso tudo, qual que era a minha missão. Eu sempre gostei de ajudar o outro e tudo mais. E quando as pessoas chegam e falam assim para mim, nossa, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. E para mim isso está tão claro, isso para mim me deixa muito mais, vamos dizer assim, confortável nessa posição, entendendo que eu fiz a escolha correta, que eu vou conseguir orientá-lo de forma profissional para os caminhos, para como as coisas devem funcionar. Acho que isso para mim me dá orgulho, sim. Ai, Gostoso, lindo. né? Participar disso, né? Sim. E para a pessoa também, né? Porque eu acho que, poxa, às vezes ela só precisava de uma direção e entender, igual você comentou, ela sempre fala da empresa, do outro, e ela entendeu que tinha muita coisa com ela. Poxa, olha que contribuição. Sim. Porque isso vai afetar toda a vida dela, em todos os aspectos, muda né? tudo, gente. Então, quão importante né? Enxergar isso daí e entender como que pode dar certo. Tem que dar certo. Muito bom. Érica, que conselho você daria hoje para quem está desempregado? Olha, eu acho que o primeiro passo, atualizar seu currículo de forma estratégica. Porque currículo, gente, precisa de palavras-chave. O que são essas palavras-chave? Elas estão nos pré-requisitos das vagas que você procura. As pessoas falam, mas cadê as benditas palavras? Eu falo, gente, faz assim, separa 6 vagas, mapeia quais são as palavras que mais se repetem. Vagas relacionadas à sua área de atuação. Se repetem aí 12 palavras. Você conhece? Você tem experiência? E por que não está no teu currículo? Acho que esse é um ponto fundamental. Tem uma coisa que os profissionais pecam muito. O que eles costumam fazer? Atualizar o currículo e não conferir. Telefone errado, e-mail errado. Tem muita gente que perde a oportunidade por não estar com as informações corretas. Ter um perfil no LinkedIn. Tem as vagas ocultas? Tem sim, gente. Tem que ter perfil no LinkedIn, tem que procurar plataformas. Aí tem várias disponíveis aí com vagas. E precisa se preparar. É muito comum. A pessoa está numa empresa há 10, 12 anos. Saiu, se lançou no mercado. O currículo é bom. Chegou na entrevista, foi onde ela não conseguiu se vender. Você sabe disso melhor que eu, né, Fê? Entrevista é venda. Você vira produto. Você precisa se vender. E as pessoas falam, mas eu vou mentir. Não, gente. Você vai contar de forma estratégica tudo aquilo que você faz, que você conhece, que você sabe. Falei, não é para mentir, eu sou contra mentir na entrevista, mas você precisa se embrulhar, eu falo, num papel diferente, num laço grande. Despertar no recrutador o desejo de ter você na equipe, né? Exatamente. Porque a venda é isso, é desejo, né? Eu quero conhecer ela, eu quero ela aqui. Gostei dela, é isso que ele tem que sentir. Falou tudo, Fê. E eu acho que é muito daquilo. As pessoas chegam com o currículo muito pronto, do tipo assim, eu vou falar isso e isso na entrevista. Não, ele quer saber exatamente o que não está no teu currículo. Tem recrutador que eu já vi, vira o currículo e fala assim, agora eu quero que você me conte o que não está aqui nesse currículo. Verdade. Aí você fica ali meio que sem saber. Então eu falo que se preparar para uma entrevista é fundamental. Às vezes a gente acha que a gente está preparado, mas quando chega de frente com o recrutador, é a hora que você pensa, é uma pessoa estranha, você está falando de você, da sua trajetória, não era para você ter dúvidas, mas você tem. Sim, fica nervoso, Fica. né? E a primeira pergunta é aquela, fale sobre você ou fale sobre sua trajetória. A pessoa, eu já tenho inúmeros clientes que se perdeu aí e não conseguiram a vaga. Eu acho que as pessoas têm um receio também, né, Érica? Às vezes, eu vou falar sobre mim, parece que eu tô me achando. Sim. E não é esse o ponto. E sim contar a sua experiência, a sua pessoa. Só que as pessoas têm uma dificuldade nisso, né? Porque acham que eu vou me vangloriar e aí vai achar que é exagerado. Exatamente. Vai achar que não é bem isso. E não é isso, né? Não. E você prepara o profissional para isso também. Preparo. Simulado de entrevista é um dos que mais acontece, porque a pessoa, via de regra, entende que ela consegue trafegar ali, mas
mas vai numa entrevista, não dá certo. Vai na outra, não dá certo. Ela começa a se deparar com perguntas que ela não sabe responder. E aí é o que eu falo, vamos fazer um bate-papo, eu vou te entrevistar como recrutadora. Você me fala aquilo que você responderia. O meu papel não é te dar resposta, é fazer você entender o que de fato o recrutador quer saber. Porque faz 20 anos que eu faço processo seletivo, então eu já estive atrás da cadeira por diversas vezes. E eu via muito claramente candidato bom, com um currículo bom, chegava na entrevista não conseguia traduzir aquilo em experiência e perdia a vaga. Eu falava, gente, não. Bobeira. Eu preciso ajudar essas pessoas. E ajuda. E a gente falou da pessoa que está desempregada. O conselho. E que conselho você daria para a pessoa que quer mudar de carreira? Ela precisa se planejar. Eu acho que toda transição de carreira tem que ser gradativa e planejada. Ao menos que seja por necessidade, porque tem algumas transições que ocorrem por necessidade. Quando eu falo de se planejar, é olhar para a área que ela está indo, conversar com profissionais dessa área para entender, porque a gente tem como tendência só olhar o lado bom. Eu quero ir para uma área comercial, uma área que viaja muito, eu gosto de viajar. Não tem só isso na área comercial. Então você precisa entender o que aquela área faz. É o primeiro ponto. Entendi, agora eu quero mudar. Ok, então vamos lá, vamos planejar? O que você precisa fazer de capacitação? Quem que você conhece dessa área? Como é que você vai ativar a tua rede de network? Como é que você vai se posicionar diante do LinkedIn em relação a isso? Trabalho voluntário você faz? Você pode começar a fazer trabalho voluntário nessa área. Com uma formação, com uma capacitação, você consegue. Então, é olhar para um leque de opções e começar. Não é tão simples. Eu falo que a transição de carreira ela não é tão simples, mas ela é possível. Por isso você usou a palavra planejada, né? Então, se a pessoa faz um processo, né? Sim. É mais fácil dar certo, né? Exatamente. E o que você diria para alguém que perdeu a confiança profissional? Você pega muito isso, não pega? Pego, gente. Pego. E é triste, né, de ver? Porque a pessoa está desacreditada. Via de regra, são profissionais que estão numa faixa etária um pouco maior, e aí você até fala das possibilidades de mercado. Tem várias empresas agora que estão lançando o programa dos 60+. Porque, vamos ser honestos, a expectativa de vida aumentou. Sim. Consequentemente, essas pessoas não querem mais ficar em casa. Elas estão ativas. Estão super ativas. Né? Elas estão na academia, elas querem trabalhar, elas querem continuar se sentindo úteis. Mesmo aposentados, que tem gente que fala, mas você se aposentou, por que você vai voltar para o mercado de trabalho? Porque para essas pessoas o trabalho é importante. Isso. Eu acho que até para se manter bem, e eu concordo plenamente. E acho que tem até aquela questão que a gente falou agora há pouco das diferenças das gerações. Essa pessoa comprometida, essa coisa do horário, volta a ser aquela postura, né, que é uma parceira do negócio, né, da empresa, né? Exatamente, elas estão em pleno vapor. Então, querendo ou não, esses profissionais, eles estão no mercado. É fato. E aí a gente precisa entender como fazer, né, toda essa questão. É muito complexo tramitar nesse mercado, mas é tranquilo. É tranquilo. Eu tenho percebido muito, e você comentou de mercado aquela hora, porque o pessoal não quer trabalhar de fim de semana. E esses dias em 2 mercados diferentes eu fui, e eu percebi muitas pessoas de idade no mercado. Né? Trabalhando no caixa, empacotadora. E eram pessoas que você fala, poxa, era pra estar em casa. E cabelinho branco, aquela coisa. Então, acho que por falta de mão de obra também mais jovem, esse pessoal tá disposto, então vamos trabalhar com esse pessoal. E eles gostam dos horários de manhãzinha. Então, não é aquela pessoa que vai perder horário, que tava na balada. É diferente. Não é? E esses dias eu fui almoçar. E aí o rapazinho que me atendeu, ele falou assim, não sabia que eu ia vir trabalhar hoje, ontem eu bebi todas. Ai, que lindo. Aí, então, hoje o atendimento não vai ser muito bom, ele falou. Aí eu dei risada, brinquei, né, aí daqui a pouco ele voltou de novo, ele foi ótimo, atendeu super bem, foi super legal. Mas assim, ele tava cozido, coitado. Sim. Por quê? E uma atitude nada profissional, né? Não, mas assim, né, agora uma pessoa com mais, né, idade, ele já tá em outra fase da vida, e já está acostumado a acordar cedo, então a pessoa, o estabelecimento não tem essa preocupação, né? Sim. A preocupação dele vai ser outra coisa, mas com aquela pessoa já não tem essa preocupação, que tá ali, tá tranquilo, já sabe que a pessoa vai estar comprometida com aquilo, com aquele horário, né? Tem todas as outras coisas que a pessoa faz regrada, né? Que é uma pessoa regrada. Né? É bem diferente. Esses dias eu vi um meme assim, até dei risada. Falei, olha só. Ela falava assim, agora que chegou a minha vez de ser vó,
essas votam Na na academia, no crossfit, nananana. Agora que chegou a minha vez. E é bem isso Achou mesmo. que ia relaxar, sabe? Exatamente, soltar Que- gente. exatamente. E elas estão mesmo. E eu acho ótimo. Tem que ficar mesmo. Tem que estar pra cima, né? E é interessante como elas têm uma força de vontade para aprender. Esses dias eu até me deparei com uma situação que uma estava comemorando porque conseguiu passar o cartão na maquininha. Para ela isso era diferente. Ai, olha só. Nossa, que ó, delícia. agora eu já sei até passar o cartão na maquininha. Daí eu olhei e falei, nossa, parabéns, que bom. E é aquilo, todo mundo fala. São profissionais que não têm turnover, eles não vão questionar a hierarquia, eles vão estar ali dispostos a tudo. Se você falar, olha, a tua função é empacotador, mas se de repente eu precisar para varrer o pátio, você vai? Ele vai varrer, ele não vai perguntar, não vai questionar. E a nova geração, eles têm muito disso. Ah, não tá bom aqui, tô indo. Não, e às vezes nem avisa, né? Não aparece no outro Sim, dia, né? não Você tem que ir atrás, aparece. né? Exatamente, o desafio é grande. É bem isso mesmo. Muito bom. Mas é engraçado que a gente tem visto muito essa. No mercado, às vezes em farmácia, padaria, bastante em padaria também. Sim. O pessoal com mais idade, mais experiência. E tá certo, vamos embora, né? A nova tendência. Gostoso, gostoso. Se você pudesse deixar uma mensagem final, qual seria? Uma mensagem. Eu acho que você precisa acreditar em você, ter foco naquilo que você quer e lutar pelos seus sonhos. Porque acho que a gente se perde no caminho, né? A gente acaba... eu entendo que hoje a gente tem muita informação. A gente tem muito tudo. E aí a gente meio que tenho tudo, não tenho nada, e o que eu vou fazer? Eu vou me perder? É comum. Então, eu acho que é isso. Esse excesso de informação, às vezes, se não for bem Administrado. ele atrapalha também. Né? Exatamente. isso mesmo. Nossa, maravilhosas perguntas, mensagem. Mas nós temos um quadro agora aqui, Ai, que é o ai, nosso sim. bate-pronto. Ótimo. Esse ela não sabia, mas o pessoal agora já está sabendo que assiste os programas, né? Mas você vai falar a primeira coisa que vier na sua mente. Então a gente vai falar rapidinho Combinado. e a primeira que vier na mente, ok? Combinado. Vamos chamar o quadro bate-pronto. Érica, recomeçar na carreira é... Planejar. Um erro comum em entrevistas. Falar mais do que se deve. Um diferencial que abre portas. Se capacitar. Currículo perfeito. Aquele que descreve toda a tua trajetória. Autoconfiança. Autoconfiança é você saber que tipo de profissional você é. Mercado de trabalho hoje. Dinâmico. Um conselho para quem está desempregado. Agora é uma palavra aí, né? Algo rápido. Vai atrás do que você quer. Um comportamento que elimina candidatos. Falta de postura na hora da entrevista. Sucesso profissional. É alcançar aquilo que você quer, porque o sucesso é diferente para cada um. Trabalhar com propósito é? Aquecer o coração. Ah, que delícia! Respondeu super bem. Foi super Arrasou. tranquila. Super Muito, muito tranquila. bom. Érica, a sua história mostra que por trás de cada carreira existe coragem para recomeçar. Sim. E o seu trabalho impacta diretamente a vida de muitas pessoas nesse bom. momento tão importante. Então, olha, fantástico o trabalho. Que bom. Obrigada por trazer tanta clareza e mostrar que é possível ter caminhos, mesmo quando a gente acha que não tem saída. Com certeza, né? Então, a gente vê que foi uma conversa leve, tranquila e muito inspiradora. A gente agradece muito. Eu é que agradeço vocês pelo convite. Muito obrigada. Érica, a gente quer te entregar um presente, na verdade. 2 presentes. Né? 2 presentes. O primeiro é da Lotus Aromas, que é uma das Olha. nossas patrocinadoras. Ela te mandou um presente. Muito A gente fica obrigada. muito feliz quando o pessoal... Eu vou abrir, gente. Vai abrir. A gente quer ver. Eu gosto de abrir. Eu quero ver. Você quer ver? Eu vou te mostrar, então. Tô curiosa. Ai, a Fátima, tá ela é curiosa? muito... Eu acho ela tão Nossa. acolhedora e ela é muito amorosa. Vejo muito amor. Até no modo como ela manda os presentes. Nossa, gente. Vocês vão ver. Ela que... falou pra mim, ela falou assim, tem 2 presentes aí pra ela. Olha que lindo, que delicadeza, gente. Olha. Que trabalho né? maravilhoso. Ela é Peraí, tem outro. Maravilhoso. Eba, tem mais. Tem mais, tem mais. Ai, que fofo.
Gente, que conjunto lindo. Lindo. Maravilhoso. Olha que Lindo. trabalho divino dela. Lindo. É. Lindo. Eu tô sentindo o cheiro, veio um perfume na hora que ela tirou. Mas deve ser Exatamente. maravilhoso. A sacolinha tá Ela tinha falado, perfumada. ela falou pra mim, ai, tem 2 presentes aqui dentro pra Ela é muito ela. Ela é amorosa. muito carinhosa. Tá vendo como quando a gente faz o que a gente gosta, a gente coloca amor, propósito e flui bem? E Porque vai. quem recebe, enche. Eu nem senti direito o cheiro, porque a sacola já tá Você já cheirosa. amou. Já amei o presente. Não é? Eu trouxe um presentinho para vocês também. Ah, que delícia! Presente. É um mimo. Esse é para você, Fernanda. Que delícia! Esse é para você, Evelyn, para simbolizar o nosso bate-papo de hoje. Que gostoso! Eu espero que vocês gostem. Já gostei, já tô Eu acho que vai fazer sentido para vocês. Evelyn. Ai, a gente não tem uma xícara. Gente, é uma xícara do programa. É, Ai, Érica, que linda. carinho. Obrigada. eu Ai, achei que que. usar aqui agora, vai. Abandonar as taças, agora é só. Ai, que maravilha. Eu achei que fazia sentido trazer alguma coisa para marcar nosso Isso é muito momento. importante pra gente, viu, Érica? Muito obrigada. Muito. Muito Imagina, obrigada. Eu que Tem agradeço. um outro presente pra você. Tem outro presente. Como assim, Aí, gente? certo, tá acabando, tá acabando. Tá ficando gostoso vir nesse programa, hein? É, né? Ai, eu vou deixar a minha caneca aqui. Vamos ver, eu gravo no próximo. Deixa eu pegar aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra você ter. Ai, Nossa, que lindo, gente. tá cheio dos presentes, É verdade. Érica. Nossa, que maravilha. Aí o pessoal que veio nos outros fala, cadê? É. Ai, gente, que maravilha. Nossa, Muito obrigada. é. Que lindo. Que delicadeza. Isso. Agradeço aí pela Da oportunidade. Obrigada pela grande entrega. Foi um Obrigada, programa viu? maravilhoso gravar É. contigo. Eu que agradeço vocês pelo convite. Foi um papo muito bom. Acho que a gente gerou aí muitas informações para as pessoas. Sim, sim. Vai ter que ter parte 2, Érica, já se prepara. Ai, a gente prepara uma parte certeza, 2, a gente com faz uma certeza. parte prática e aí vamos fazer diferente? Vocês me contam como é que foi a transição de carreira de vocês. Ah, gostei. tem história pra contar, Tem. hein? História. A gente vai até mudar o nome do quadro, aí vocês vão me contar Ah. em que momento decidiram, por que decidiram, o que levou vocês a mudarem, a fazer essa transição de carreira, porque eu tenho certeza que as pessoas também querem saber sobre Isso, isso. super bem. Vamos conversar. Vamos Já me conversar. deu uma ideia aqui, já me deu. Érica, muito obrigada. A gente quer agradecer também. Histórias como essa mostram que sucesso não é sorte, é escolha, constância e coragem para continuar. E se você gostou desse episódio, curte, compartilha e siga o Histórias que Escolhemos para acompanhar nas próximas histórias. Até mais.